Vocês gostaram, né? Vocês gostaram da historinha da igreja sem nome? Eu sei que a fofoca tem o que falar. Fofoca não. Compartilhamento da vida alheia. Estamos no mês do Dia dos Namorados e nada melhor do que contarmos umas historinhas sobre namoro na igreja sem nome. Namoro não, relacionamento, vocês vão entender. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para dar aquela força no canal para esse trabalho continuar, gente. Eu preciso de vocês ajudando esse canal a crescer. Já se inscreveu? Então vem comigo para mais uma fofoca não. O Evangelho de Fariseu. Roda a vinheta e vem comigo. Meu Deus do céu, por onde começar sem escandalizar vocês? Como é que eu faço? Bem, gente, eu não tenho uma história específica para contar para vocês agora, mas eu tenho como compartilhar certas doutrinas que eram disseminadas dentro da igreja sem nome. Gente, tem tanta coisa que me traumatizou já. Mas tá, antes de tudo eu tenho que explicar como é que funcionava o sistema de discipulado da igreja sem nome. E para quem tá pegando o bonde andando, igreja sem nome é um nome carinhoso que eu dou para a igreja da qual eu fiz parte, que não tinha nome mesmo, porque se baseava na igreja de Atos, que não tinha nome, igreja primitiva, etc. É isso. Quando você entrava nessa igreja, você era designado para um discipulador. Você virava um discípulo e você era acompanhado por um discipulador, uma pessoa que ia estar cuidando da sua vida, passaria a te orientar na sua vida cristã, a respeito da Bíblia, a respeito da vida em si, a respeito da sua doutrina também. E é nesses detalhes de doutrina que me pegam, porque exageraram em muita coisa. Mas vamos lá, digamos que eu sou um adolescente e eu estou interessado em alguém. A partir desse momento, eu não poderia chegar a uma pessoa e falar: meu irmão, eu estou lendo aqui o livro de Números, mas eu ainda não encontrei o seu. Anota! Não pode fazer isso aí. Você primeiro teria que pedir a bênção para o seu discipulador e aí ele ia falar com a discipuladora daquela pessoa para ver se ela está disponível e aí sim eles oravam entre si um pelo outro para ver se o negócio ia dar certo. Meu Deus. Então lá dentro tem toda uma jogada, um xadrez imenso. E aí sim, se todo mundo visse que tá tudo alinhado para que isso acontecesse, todo mundo andando na linha, tudo crente, tudo ok, aí sim os pombinhos poderiam se encontrar e finalmente... Para tudo! Ó. Nada de beijinho antes do casamento. É o quê? E é isso mesmo, não pode beijar antes do casamento. Olha, aí é que vem uma discussão imensa. Namoro sem beijo é uma prática que é adotada por alguns casais, alguns raros casais, que eu particularmente acho muito bonito. Eu também. Comumente é chamado de corte, namoro em corte. As pessoas se relacionam ali, conhecem um ao outro e só beijam mesmo na hora do casamento. Só que nessa igreja, o beijar só depois do casamento, eles tomavam como regra. E quando se obriga alguma coisa que não está escrito na Bíblia, aí a gente tem um problema. Acho muito bonito quando o casal opta por esse estilo de namoro, que é a corte. Mas não acho nada legal quando uma instituição obriga o casal a fazer isso e trata como pecado a pessoa que não segue a tal da corte, entendeu? E aí ali dentro tem uma disseminação de toda uma explicação do porquê que não pode beijar antes do casamento, porque beijo leva uma coisa a outra, e a outra, e a outra, e aí é mesmo que beijar, o mesmo que chegar aos finalmente, então não pode beijar. Então você imagina quando acontecia um casamento dentro daquela igreja, a festa que rolava. Estão 15 anos sem beijar, agora vamos beijar. Traz as grades de cerveja. Isso aí é pra quem assistiu o outro vídeo. Mas gente, falando sério mesmo, falando muito sério, eu acho muito bonito realmente. Mas no grupo em que eu pertencia, se fazia uma lavagem cerebral tão grande que até mesmo a palavra namoro era repudiada, porque se entendia que se a pessoa estava namorando é porque ela estava beijando antes do casamento, então ela estava em pecado, entendeu? Assim, o status de relacionamento que a gente conhece não era usado naquela igreja, não era quando a gente conhece que é solteiro, namorando, noivo e casado. Primeiro passava por aquela fase de aprovação do discipulador, e se você e a outra pessoa estivessem prontas, segundo o discipulador, para um relacionamento, não se falava que vocês estavam namorando. Primeiro estão orando e depois estão se observando. Então se alguém perguntasse: aquela fulaninha tá namorando? Não. Primeiro de tudo, não. Namorando significa que tá beijando. E segundo, a resposta que davam era: não, fulaninha ali tá observando. Acho até engraçado que as pessoas ao redor ficavam só se perguntando: tá observando? Observando quem? Bando de fofoqueiro. Eu tava sempre no meio também. E aí depois da fase de observação, aí sim começavam o namoro. Não, namoro não. Relacionamento.
Se aquelas duas pessoas estão namorando sem beijo, então estão se relacionando. Então começa na oração, observação, relacionamento e aí sim um noivado e depois um casamento. Então imagina a pressão que se fazia na cabeça do jovem a ponto de colocar numa posição de insubmissão, de desobediência, porque ele está beijando antes do casamento. Ou seja, porque ele não está cumprindo uma doutrina da igreja que não está na Bíblia, ele está em rebeldia. E aí, meu querido, isso abria brecha para muitos jovens saírem da igreja. Pensando bem, tinha muito jovem naquele grupo lá, mas vamos imaginar que nada acontecia nos bastidores. Nada. Mas por favor, gente, me dê a sua opinião nos comentários. Quero saber de vocês. Qual a opinião de vocês sobre isso? Sobre ser obrigatório ou não? O que vocês acham sobre o namoro de corte? Se acha bonito ou não? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Gente, é muito perigoso fazer essa prática de disseminar ensinamentos que não estão na Bíblia para os jovens. Eu mesmo sofri muita coisa lá dentro. E depois que eu abri um pouquinho desses fatos nas minhas redes sociais, tiveram alguns membros desse grupo também, que hoje não estão mais lá, que vieram relatar alguns fatos também bem tenebrosos, mas não vou abrir aqui não. A decepção é muito grande. Essa questão de discipulador, por exemplo, não havia um preparo assim para os discipuladores a ponto de falarem uma mesma língua. Então a gente podia pegar um discipulador bem tranquilo, bem liberal, como poderia também pegar um discipulador bem rigoroso, que foi o meu caso. Por exemplo, nós tínhamos nosso encontro de discipulado semanal e em todos esses encontros deveria haver confissão de pecado. Eu sentava ali na frente do discipulador e ele mandava assim: vamos, confessa aí. Aí eu ficava meio sem palavras, tentando buscar na memória assim, algum pecado que eu cometi. E se eu não confessasse, eu estava dizendo ali nas entrelinhas que eu não estava em pecado. E se eu digo que eu não estou em pecado, eu já estou em pecado. Ou seja, eu estou sempre em pecado, meu Deus do céu. Amarrado em nome do Senhor Jesus. Na adolescência, obviamente, tinha toda aquela questão de... Não vou nem discutir se é pecado ou não é, hein? Pelo amor de Deus. Mas a pressão era tanta que mesmo não fazendo, eu tinha que buscar alguma coisa na memória relacionada ao assunto para poder confessar naquele momento. Aí, por exemplo, essa conversa é muito real. Eu cheguei para ele e falei: olha, eu hoje indo para a escola de ônibus, eu passei por um outdoor e tinha uma mulher no outdoor só. Aí ele falou: não, então você pecou. Eu falei: não, mas eu desviei o olhar. Não, mas você pecou. Se você foi tentado, você pecou. Ah não, mano, aí não tem como. E o pior é que ele se gabava de nunca ter... Exatamente. Mentiroso! E aí, partindo do pressuposto que seja verdade, como é que eu vou discutir com um cara desse? Teve até uma vez que a gente foi para um evangelismo e ele já abordou um grupo de pessoas falando isso. Foi, pessoal, eu nunca me... Que isso, irmão? E tinha muitas outras coisas também, outras doutrinas, já que a gente não podia, né? Então a gente tinha um escape que eu não vou falar aqui pra vocês, mas é isso aqui. Mas acredite se quiser, mesmo se isso acontecesse, você estava em pecado. E qual a explicação? Não, meu querido. Tem que sair pela urina. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Gente, não tem como argumentar. Aí... deixa com Deus. Só compartilhando aqui com vocês alguns eventos aleatórios mais canônicos para poder enriquecer o vídeo. Mas pode deixar nos comentários também sobre esses fatos aí, a opinião de vocês. E esse é mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. E olha só, sem furunfar antes do casamento, hein? Pelo menos isso. Mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, coloca nos comentários aqui o que vocês acharam. Compartilhe também as histórias de vocês, gente. Quero saber de vocês. Sem fofoca, só compartilhamento da vida alheia. Ah, bom. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e juízo. Fui!